Nesse vídeo aqui eu vou responder essa pergunta aqui que me mandaram. Léo, a técnica de redução de danos funciona no vício em apostas online? O que você acha? Funciona ou não funciona? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a recuperar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. E se você aí que está me assistindo quiser saber a resposta para essa pergunta, se a técnica de redução de danos funciona no vício em apostas online, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo para você. E é claro, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo, já vem aqui, se inscreva no canal que é muito importante e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, antes de explicar para você aí que está me assistindo se a técnica de redução de danos funciona ou não funciona, você precisa entender o que é a técnica de redução de danos. Essa técnica, ela é muito utilizada no tratamento para dependência química e para outros vícios, para o alcoolismo, que ela se configura da seguinte forma. A técnica de redução de danos é quando a pessoa não para da noite para o dia, não faz aquela parada de forma abrupta. A técnica de redução de danos é quando a pessoa vai parando gradativamente de praticar o vício dela. Vou dar um exemplo para você utilizando outro vício. É a mesma coisa a pessoa que está lutando contra o alcoolismo. Existem pessoas que não conseguem parar da noite pro dia. Então, se ela bebia 5 cervejas por dia, daqui a pouco ela passa a beber 2 cervejas por dia, na outra semana 1 cerveja por dia, depois um dia sim, um dia não, ou seja, ela vai diminuindo com metas de diminuir. E muitas pessoas buscam essa técnica no vício em apostas. Pessoas que estão apostando todos os dias, elas passam a apostar o dia sim, dia não, ou buscam diminuir os valores, além de diminuir a intensidade de dias, ela diminui os valores, estava apostando tanto, começa a apostar menos, ou estava apostando no cassino online, passa para as apostas esportivas, diminui o valor da banca, começa a apostar a cada 2, 3 dias, enfim, depende do caso, cada caso é um caso. Eu expliquei isso mais ou menos para você entender o que é a técnica de redução de danos. Mas afinal, a técnica de redução de danos funciona para apostas online ou não funciona? O que você acha? A resposta para esse vídeo é depende. Depende do caso, depende da situação, depende do esforço e da dedicação da pessoa. Eu quero que você entenda que o objetivo da técnica de redução de danos é a pessoa parar. O que é o problema? Muitas pessoas falam, eu vou começar com a técnica de redução de danos para eu parar de apostar, mas ela usa isso como uma muleta para ela continuar apostando, porque ela não quer parar, eu vou continuar apostando e apostando pouco. É aí que entra o grande problema. Por quê? Porque a pessoa cai na grande falha que existe no vício em apostas online, que é a falsa sensação de controle. Anota aí. Falsa sensação de controle. Ela entra na besteira de achar que ela vai ter um controle sobre o vício. O que seria isso? Eu vou apostar só um pouco. Eu vou apostar só uma quantidade reduzida e eu vou ter um controle. Quando a pessoa está viciada em apostas online, basicamente ela tem o que a gente chama de compulsão. É basicamente a pessoa não conseguir parar de apostar, é a pessoa não conseguir colocar o pé no freio, é a pessoa não conseguir, em hipótese alguma, ter controle sobre aquilo. E quando a pessoa acha que ela vai conseguir apostar uma quantidade sempre, ter um controle, fazer uma gestão de banca, muitas pessoas acham que eu vou fazer uma gestão de banca, mas daí ganha um pouquinho a mais, já fica emocionado, já aposta mais, e já se endivida, e já aposta tudo que tem. Pessoa que é viciada em apostas não consegue ter um controle e não consegue ter uma gestão de banca. Uma pessoa que é viciada em aposta, ela não pode ver a odd de uma casa de apostas que ela vai querer apostar mais. Então, isso não é redução de danos. Isso é tentar enganar ela mesma. A redução de danos é o seguinte: hoje você vai apostar isso, amanhã nós temos uma meta, amanhã, outro dia, você vai apostar muito menos, depois de amanhã, quase nada. No terceiro dia você já não vai apostar, ou seja, é ir colocando metas e a pessoa seguir isso. Agora, tentar manter um controle não é uma redução de danos. Deu para você entender a diferença entre as coisas? A redução de danos planejada com metas pode funcionar. A redução de danos, onde a pessoa tenta manter um controle, isso aí não é redução de danos. Isso aí é tentar enganar a si mesmo. Diante disso, eu quero dizer para você outra coisa extremamente importante na técnica de redução de danos para vício em apostas. Não adianta você tentar fazer uma técnica de redução de danos para o vício em apostas se você não mudou os teus hábitos e não mudou o teu ambiente.
Então, quer aplicar uma técnica de redução de danos? Você não consegue parar da noite para o dia? Eu sugiro que a pessoa sempre tente parar da noite para o dia. Mas tentou e não conseguiu? Então tá, vai fazer uma técnica de redução de danos com metas e tal, mas você vai mudar os teus hábitos, você vai mudar o ambiente que você frequenta e você vai mudar teu estilo de vida. Então não adianta você tentar aplicar essa técnica se você continua seguindo influenciadores, se você não conhece os seus gatilhos, se você continua frequentando os mesmos lugares onde falam de apostas, se você continua com dinheiro no Pix e você não tem controle sobre o teu dinheiro digital, ou seja, se você agir da mesma forma, não adianta. Você tem que entender uma coisa, tente viver de uma forma diferente. Para você vencer o teu vício, você tem que mudar os teus hábitos. Anote essa frase. Para vencer o vício, tem que ter uma mudança de hábitos e o mais importante, tem que ter uma mudança de ambiente. Isso mesmo que você ouviu. Se você não mudar o teu ambiente, provavelmente você vai continuar perdendo para o teu vício. Dito isso, é muito importante lembrar que quando eu falo ambiente, o ambiente inclui pessoas, ou seja, se você quer mudar o teu ambiente, você vai ter que viver com pessoas diferentes. Assim eu pergunto para você, o que que é melhor para você? Tentar parar numa redução de danos planejada, com tratamento, com metas, objetivos e, obviamente, com uma mudança de comportamento e de ambiente, ou tentar uma parada de forma abrupta, que a pessoa tenta parar da noite para o dia, de acordo com todas as características e o esforço dela. Dentro da tua realidade, o que que você acha melhor para você? Comenta para mim aqui embaixo. Diante de tudo isso que eu falei para você agora da técnica de redução de danos, eu falo para você que está me assistindo com experiência. Não adianta você tentar aplicar essa técnica, como eu já te falei, sem ter uma mudança de hábitos. Por que que eu estou falando isso? Pela minha experiência de consultório. Muitos pacientes chegam para mim no consultório e às vezes falam, eu vou tentar reduzindo aos poucos, vou tentar reduzir, mas na verdade o que eles estão é tentando achar uma forma de controle. Isso acontece muito e o primeiro passo que eu faço é explicar para o paciente isso, trazer essa conscientização para o paciente que o que ele está fazendo não é redução de danos. O que ele está fazendo é uma bolha de negação, ou seja, ele está negando que ele está viciado, inconscientemente ele quer manter o controle. Então, entenda uma coisa, eu vejo isso no meu consultório. Tentar manter o controle não é técnica de redução de danos, beleza? Diante disso, quero saber a tua opinião. O que você prefere? Fazer a técnica de redução de danos ou tentar a forma de parada abrupta, que para da noite pro dia, que eu vou explicar sobre isso nos próximos vídeos aqui no canal, beleza? Deixa o teu comentário aqui, aproveita e comenta quanto tempo você está apostando, quantas recaídas você teve, quanto que você já perdeu em apostas online. Deixa o teu comentário aqui embaixo, beleza? E é claro, se você quiser conversar comigo, se você aí quiser tirar alguma dúvida comigo, se você quiser falar comigo, é bem simples e acessível. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira, e me manda um direct lá, que eu vou te responder. Me segue, me manda um direct, tem muito conteúdo bom no meu Instagram, tá? Leonardo F. Teixeira, o link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo. E é claro, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, tamo junto, valeu!